Saudações a todos e todas. Neste vídeo abordaremos estratégias e recursos assistivos para o ensino de matemática, os quais compõem as tecnologias assistivas voltadas para as pessoas com necessidades específicas decorrentes de alguma deficiência, alguma síndrome, dificuldade de aprendizagem. Às vezes essa necessidade específica do aluno, ela é temporária, não é só devido a uma deficiência. Então, para início de conversa, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Ou seja, muitas vezes o aluno ele depende do uso de alguma tecnologia pelo professor para que ele possa compreender determinado conteúdo. Tecnologias assistivas. Só para vocês relembrarem aqui, os que já cursaram a disciplina, os que não cursaram, ficarem sabendo que trata-se de algum produto, instrumento, estratégia, serviço e prática utilizada por pessoa com deficiência e por pessoas idosas, especialmente produzido ou geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar uma deficiência, uma incapacidade ou desvantagem e melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos. Então, essas tecnologias assistivas, elas são voltadas, existem várias categorias, e uma delas é voltada para o setor educacional. Corroborando com este conceito, o Comitê de Ajudas Técnicas define como uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, como eu falei antes, não se trata apenas de recursos, de materiais, objetos, mas também metodologias e estratégias. E disso que vamos tratar neste vídeo. Desta forma, é importante destacar que as estratégias e recursos assistivos ajudam um aluno que enfrenta alguma barreira em função de sua deficiência, seja ela sensorial, que é auditiva ou visual, motora, que é a deficiência física, ou intelectual, auxiliando este na superação desta barreira. Apoiam o aluno na realização de uma tarefa, proporcionando a ele a participação autônoma, visando sempre chegar ao objetivo educacional proposto. Sem estes, o aluno está sempre em desvantagem ou excluído do processo de ensino e aprendizagem. Então, falaremos primeiro de algumas estratégias ou procedimentos metodológicos que devem ser observados pelo professor ao ensinar matemática. Então, é importante o professor observar, independente se ele está trabalhando com aluno com deficiência ou não, ele deve sempre manter uma postura no momento das explicações de estar tendo esse contato com os alunos, contato visual, para ver qual a receptividade dos alunos em relação ao conteúdo apresentado. E no caso do aluno com deficiência, é importante que ele sente nas primeiras cadeiras, porque se for uma deficiência visual, ele vai ouvir melhor esse professor. E se a deficiência for auditiva, por exemplo, ele vai também estar mais próximo para perceber tudo que o professor está desenvolvendo na lousa. Então, utilizar sempre recursos ou materiais didáticos, de preferências materiais manipuláveis. Vocês já estudaram alguns desses materiais apresentados pelo professor Alberto. Demonstrações dos cálculos e operações matemáticas, eles devem ser bem demonstrados de forma fazendo os cálculos, por exemplo, utilizando algoritmos longos, explicando, porque se for um aluno com deficiência intelectual, vai ser melhor para ele compreender. Se for também auditiva, um aluno surdo, ele vai compreender melhor através daquela
explicação daquela demonstração sendo de forma mais detalhada. Então, quando o intérprete está na sala de aula, por exemplo, o intérprete de Libras, ele não traduz, não interpreta o cálculo quando ele está sendo explicado. Sempre é pedido que o aluno surdo olhe para a lousa, porque ele vai ver a demonstração do professor. Então, neste momento, por exemplo, que a gente está gravando o vídeo aula, o professor vai fazer um cálculo, o professor de matemática, é importante que ele faça de forma mais detalhada possível e durante o vídeo vai ter a legenda, mas a legenda ela vai ser para as partes das explicações. Na hora de realizar o cálculo, naquele slide nem precisa ter uma legenda, porque o aluno ele vai visualizar aquele momento, as estratégias e o desenvolvimento do cálculo que o professor está realizando naquele momento. Para exemplificar como seriam os cálculos, trouxe aqui essa divisão. No vídeo passado, precisei realizar essa divisão, procurando o número 379 na base 5, e eu coloquei essa divisão com algoritmo curto, porque já sabia e querendo ganhar tempo, mas falei que não deve se fazer dessa forma. Quando vamos realizar algum cálculo, principalmente quando temos alunos com deficiência, é importante que seja feito todas as etapas. Então, no caso desta divisão, é importante que a gente vá dividindo por etapa, primeiro 37, fazendo todas as divisões, multiplicações, subtrações, e quando precisar baixar o número aqui, como foi este caso, sempre mostrar para o aluno que este número ele veio aqui de cima. Então, aqui preciso fazer o algoritmo da forma mais detalhada possível e longa, para que o aluno possa compreender. Da mesma forma, por exemplo, se eu vou fazer a multiplicação dessa fração aqui, 2/3 vezes 3/4 vezes 1/5, é natural que façamos apenas as simplificações, vá cortando os números e colocando aqui os resultados. Então, este movimento aqui para um aluno com deficiência auditiva ou intelectual, por exemplo, é difícil ele compreender antes dele ter já muita propriedade do conteúdo. Então, é importante também que a gente vá falando o nome de cada algarismo que está em cada numerador, em cada denominador, para que um aluno, por exemplo, com deficiência visual, não se perca durante esse processo. Então, aqui eu fiz da forma mais rápida, simplificando, mas é importante que, ao simplificar, nós possamos estar mostrando para o aluno todo esse movimento, para que ele possa compreender. Então, se eu estou simplificando aqui o 2 por 2, eu tenho que dizer para ele que eu simplifiquei o 2 da primeira fração, que está no numerador, com o denominador da segunda fração, que é 4. Então, colocando aqui os resultados, da mesma forma, eu vou dividir aqui o denominador da primeira fração com o numerador da segunda, por 3, e eu vou sempre mostrando todo esse processo para o aluno. Aqui eu poderia já fazer a multiplicação direto, mas é importante colocar os numerais de forma detalhada, cada numerador, cada denominador, a partir das simplificações, e falando para o aluno, e só depois fazer as multiplicações e apresentar o resultado. Então, com este movimento aqui, fica mais fácil para o aluno com deficiência compreender. Como eu falei, principalmente o aluno que tem deficiência intelectual e o aluno que tem deficiência auditiva, porque a memória dele é visual. Então, foram apresentadas algumas estratégias e procedimentos metodológicos que devem ser considerados quando atendemos principalmente pessoas com necessidades específicas. Agora apresentaremos algumas considerações sobre os materiais didáticos manipuláveis, voltado para atender a necessidade específica do educando com deficiência e também sem deficiência.
Então, os materiais didáticos manipuláveis, já foram até apresentados alguns para vocês pelo professor Alberto, contribuem para tornar a matemática mais atraente, favorecendo que o aluno com e sem deficiência possam desenvolver a percepção visual, que é a capacidade de distinguir diferenças e semelhanças em objetos, desenho, letras e números, percepção auditiva, desenvolve a capacidade de discernir diferentes sons em si mesmo, em objetos, no ambiente, bem como ser capaz de perceber intensidades e localização de sons. Percepção espacial, que é a percepção no distanciamento, espessura, tamanho e direções, na organização pessoal e espacial em relação ao ambiente. Esquema corporal, estabelece condições de equilíbrio motor, desenvolve a capacidade de aplicar conceitos espaciais e de lateralidade em seu próprio corpo e a capacidade de reproduzir estruturas rítmicas. Então, aqui um mapa conceitual sobre como podem ser utilizados os materiais didáticos manipuláveis conforme cada eixo da matemática, de acordo com os PCNs. Números e operações, e traz aqui vários materiais que podem ser trabalhados envolvendo esse eixo, que agora, conforme a BNCC, a unidade temática, né, temos números e álgebra. Então, aqui temos o ábaco, xadrez, dominó, números móveis, são vários, discos de frações. Então, no eixo espaço e forma, que agora, conforme a BNCC, é geometria, temos também vários aqui, xadrez também, blocos lógicos, sólidos geométricos, peças de encaixe, mosaico geométrico, torre de Hanoi, são vários, né? Dominó geométrico. Então, no eixo grandezas e medidas, conforme a BNCC, é a unidade temática grandezas e medidas, também são apresentados aqui vários, em a torre de Hanoi, o ábaco também, material dourado, geoplano. No eixo de tratamento da informação, que agora, conforme a BNCC, é a unidade temática probabilidade e estatística, também são apresentados vários, tabelas gráficas, Soroban, Bingo, Dominó. Um recurso assistivo que é bem útil, bem funcional para o ensino, tanto da pessoa com deficiência como sem deficiência, o multiplano. Foi apresentado pelo professor Alberto na aula de materiais didáticos manipuláveis. Então, aqui a gente vai só dar um enfoque maior a este recurso que apresenta desde conceitos fundamentais das 4 operações até as noções de cálculo integral. Desta forma, dá para trabalhar desde a educação infantil até a educação superior. Destacar aqui que o multiplano pode ser encontrado na versão em braille, na qual todas as peças serão identificadas em braille, como também na versão normal. Então, para pessoas que não têm deficiência, porque ele é bastante funcional. De acordo com Rubens Ferronato, que é o idealizador deste recurso, o multiplano é fruto de uma necessidade social que se fez presente na escola, ou seja, a necessidade de equiparar oportunidades de acesso ao conhecimento matemático, essencial ao desenvolvimento interpessoal de cada indivíduo. Todos têm a necessidade de saber medir, contar, calcular, independente de possíveis dificuldades que possam existir. Então, se tivéssemos em aulas presenciais, vocês iriam conhecer o multiplano, tem lá no NAP, e utilizar, manipular e realizar alguns cálculos utilizando este recurso. Ainda sobre o multiplano, quero lembrar aqui que foi postado um vídeo complementar com depoimentos de alunos surdos que utilizam aquele material e principalmente do aluno que foi o motivador para o professor Rubens Ferronato idealizar aquele recurso. Então, ele apresenta lá a importância do material para aprender os conceitos matemáticos, principalmente na educação superior, que é onde ele utilizou. Mas, como eu falei, dá para utilizar desde a educação infantil até a educação superior. E aqui
Também o soroban, que é o nosso hábito chinês, foi apresentado pelo professor Alberto. Então, quem foi aluno da educação especial teve a oportunidade, quem já cursou a disciplina, de conhecer, manusear este recurso, desenvolver algumas atividades utilizando ele. Então, é preciso considerar que as deficiências dependem da condição que resulta da interação entre a deficiência e o ambiente em que a pessoa está inserida. Visão esta que reforça a importância do uso de tecnologias assistivas, materiais didáticos, como foi visto, e metodologias, transformando a vida da pessoa com deficiência, tornando ela possível, como a gente viu no início. Para finalizar, trouxemos esta frase aqui: somos diferentes, mas não queremos ser transformados em desiguais. As nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais. Então, é necessário que nós, enquanto educadores, tenhamos esse cuidado de estar promovendo a acessibilidade da pessoa com deficiência, com necessidade específica, estar favorecendo o aprendizado por meio destes recursos, termos o cuidado na hora dos procedimentos metodológicos para não estar excluindo esse aluno. Porém, é necessário também ter o cuidado de desenvolver uma atividade. Muitas vezes a gente precisa desenvolver uma atividade diferenciada, mas só adaptada, na verdade, para que esse aluno ele não se sinta excluído. A gente desenvolver a mesma atividade que está desenvolvendo com os demais, apenas com algumas adaptações. Nossas referências.